Oi pessoal, eu estou aqui para apresentar para vocês o programa FRAME para análise técnico-tática em lutas de judô. Meu nome é Bianca Miarca e se vocês quiserem adquirir esse software é só entrar em contato pelo e-mail bianca.miarca@gmail.com ou pela fanpage do Facebook Bianca Miarca. Por que utilizar o FRAME software? Bem, é extremamente dificultoso fazer análise técnico-tática em judô porque é uma modalidade de tarefa aberta, ou seja, existe imprevisibilidade nas ações que você quer observar. Existe interação de diversos componentes. Além dos atletas, da interação entre os atletas, você tem o árbitro que eventualmente pode passar na frente, as próprias ações que são inúmeras no mesmo momento. E também tem essa modificação de ações com velocidade, porque isso é uma estratégia para adquirir pontuação, né? Só que ao mesmo tempo que é dificultoso, o ganho disso é muito grande, porque o conhecimento sobre esse perfil técnico-tático pode aprimorar tanto a formação na esfera pedagógica, quanto o sucesso, né, o desempenho do seu atleta na esfera competitiva. Se a gente for observar registro por caneta, registro cursivo é muito dificultoso. Em contrapartida, as análises por computador são extremamente precisas e ágeis. As pesquisas possuem umas limitações metodológicas em razão de utilizar registro cursivo. Então, não só para analistas, como também para pesquisadores, é um ponto forte utilizar programas computacionais para fazer análise técnico-tática. Porque senão você fica com deficiências nas conceituações e nos índices utilizados, dado a limitação no número de ações que você pode analisar, quanto no número de combates que você pode observar, em razão do mesmo tempo que você tem para fazer isso. Então a pauta de hoje é realizar um tutorial para utilização do programa FRAME, para análise de ações técnico-táticas em combates de judô, como também apresentar possibilidades diante do resultado sobre a estrutura temporal analisada, a pontuação, a execução e orientação de técnicas e tipos de pegadas de atletas. O material, o que você vai precisar? Um computador, uma câmera se você quiser gravar as ações do seu atleta, um tripé para segurar a câmera ou vídeo disponíveis na internet que atendam critérios de análise. Quais são os critérios de análise? Basta apenas que esse vídeo mostre de uma forma completa, do início ao fim do combate, as ações dos atletas durante o tempo dessa luta. Vamos ao seu FRAME software. O que é analisar? Estrutura temporal. Tempo total de combate, ou seja, do início da luta até o final da luta, né? Com uma separação entre luta em pé, a movimentação livre, a aproximação entre os atletas, o tempo de pegada, o tempo e a frequência de ataques, a luta de solo e também a pausa. É interessante analisar a execução, a pontuação e a direção de técnicas, mas como fazer isso? Por exemplo, é possível que você analise uma técnica que teve a realização para orientação para trás. Então, o atleta vai entrar na técnica, você observa qual é a pontuação, Yuko, o azar e o Ippon, e a orientação que ocorreu esse Kuzushi. Aqui vocês podem observar para trás e para a esquerda qual a técnica, por exemplo, um Ashi Waza, com uma orientação para trás e para a esquerda, e o tipo de pontuação adquirida. Para a esquerda, um posição Inage, ou seja, uma técnica de Tewaza, sem pontuação. Para frente, para a esquerda, uma técnica de Uchimata, de Ashi Waza, que adquiriu a pontuação Ippon. E assim consecutivamente, tá? Nós podemos analisar em 8 direções diferentes ou 4 direções diferentes, dependendo do analista, né, da predição do analista e também do atleta, se é alto rendimento ou se é no nível regional, local, internacional, nacional, enfim. A caracterização do tipo de pegada pode ser feita através do próprio judogi do atleta,
separando em gola direita, gola esquerda, manga direita, manga esquerda, dorsal direito, dorsal esquerda, tá? E a combinação dessas mangas. Se você for observar de uma forma subjetiva, você fala assim, nossa, a análise é subjetiva, mas quando você compara dois experts, ou seja, duas pessoas com mais de 10 anos de experiência na modalidade, os índices são altos em termos de concordância sobre o tempo que foi analisado e a ação. Tá? Se você for comparar uma pessoa com ela mesma, esses índices também são extremamente fortes, aliás, maiores do que comparação de um expert com outros expert. Porém, os dois índices têm classificação muito forte. Tá? Eventualmente você tem uma classificação fraca, ou seja, às vezes um analista discorda de outro, mas isso ocorre normalmente com uma interferência contextual, quando um árbitro passa na frente da câmera, por exemplo, em que nesse momento os analistas têm que deduzir praticamente o que o atleta está fazendo, e isso pode gerar um pouco de confusão. Mesmo assim, se for o mesmo analista, a dedução que se faz é praticamente absoluta em comparação com outra. Tá? E a classificação, a utilização do frame, ela tem uma classificação forte e absoluta para praticamente todas as variáveis. Tá? O que vai diferenciar a classificação, o que diferenciou já a validação desse programa, né, em algumas análises, foi realmente a interferência contextual do árbitro, que é uma coisa inevitável quando se faz análise técnico-tática. Como é que o software funciona? Abri o Frame Software, a versão que vocês recebem gratuitamente se vocês pedirem. Tá? Então aqui eu cadastro a luta. Quando eu faço esse movimento de clicar em cima do botão mais, automaticamente o programa gera um identificador interno de auto-preenchimento. Aqui você coloca o nome do evento, por exemplo, Jogos Olímpicos, o nível, a categoria, o sexo, local, a data, enfim, todas as variáveis que a gente chama de variáveis independentes da luta. Você clica aqui nessa lupa, tenta achar uma luta qualquer aqui, a luta da Sarah lá de Londres, clica no visto. Aqui você pode passar para a luta de início, por exemplo, a primeira luta que foi analisada, tanto quanto para a última, quanto para a anterior, e assim consecutivamente. Na segunda aba você tem um vídeo passando. Tá? Aqui você controla a velocidade do vídeo. Você pode colocar em 1/8 de velocidade, como também aumentar a velocidade 8 vezes. Eu sugiro para quem esteja começando a fazer análise em reduzir a velocidade, principalmente em momentos de ataque e defesa. Com o mouse você passa aqui nessa janela e você já consegue observar quais são os atalhos principais para que você possa fazer a análise. Então, se eu for fazer a análise da Sarah, eu aperto F2 para iniciar o vídeo, F8 para inserir o dado, automaticamente o cursor vai para o grupo de ações da situação de luta, né, de time motion. Ela está se aproximando da chinesa, eu aperto no Tab, você vai com cursor para elementos e você pode selecionar o que mais a ação que está ocorrendo dentro do combate. Então, sem forma, ela estabeleceu uma forma, mudou a ação, eu fecho com F9, né, essa análise, e abro uma nova análise com F8. Tá? Ela ainda está em aproximação, porém agora com uma posição antero-posterior direita. Elas começaram a fazer a tentativa de pegada, F9 fecha o cursor, F8 aproximação de novo, tentativa de pegada. Parou de fazer a tentativa de pegada, F9, F8, aproximação, inteiro posterior direita. Iniciou uma nova tentativa de pegada, F8, tentativa de pegada.
Pronto. Realizou a pegada. F9, F8, pegada, manga-manga. Para eu colocar manga-manga, não precisa escrever manga-manga quando estiver fazendo análise. Basta apenas clicar MM que o cursor vai direto e seleciona o elemento. Ela entrou um golpe, eu não consegui pegar o momento do golpe. Então eu volto um pouquinho. F9 fecho, F8 vou inserir, técnica de Ashiharai. Qual lado? Esquerda. Pontuação não houve. A orientação foi a número 2, que foi para direita do Kuzushi. Fecho a ação F9. Abro uma nova ação pegada. Errei aqui, coloco o cursor aqui em cima de novo no grupo, aperto um Tab, vai de novo no elemento, seleciono o elemento MM. No momento em que elas foram para o solo, o árbitro deu a pausa. Eu aperto F9, F8, pausa, F2. Aperta F4, primeiro passo ocorreu, né, entre as lutadoras. Aqui vocês conseguem perceber que o mesário acionou o tempo de luta. F9 eu fecho, F8, aproximação, sem forma por enquanto. Ela estabeleceu a forma de luta, F9, F8, aproximação, anterior, posterior, direita. Ela começou a fazer tentativa de pegada. Quase. Fez a pegada F9 e assim consecutivamente. Para eu fechar essa análise, basta apenas clicar nesse tique. Para mudar os grupos ou os elementos, basta apenas clicar no mais. E você pode introduzir novos grupos de análise, como também novos subgrupos. Então, por exemplo, estou aqui na técnica, inventar uma nova técnica, eu clico em mais, escrevo o nome, nova técnica, por exemplo, e aqui tique. Não é um software difícil de mexer, é muito fácil, basta apenas treinar o seu cérebro para isso. E aqui eu clico tique e salvo a análise. Logo depois vocês têm uma planilha que ela apresenta os resultados em duração, quantidade e pontuação. Tá? Não houve pontuação, por isso que não tem aqui. Tá? Para aí. E aqui na tela cadastro você pode exportar os resultados da sua análise para o Excel de forma simplificada. Aqui está o lutador branco, né, no caso. Os grupos que foram analisados em sequência, o início e o fim da ação, né, no tempo de ação. A pontuação, se houve, e a orientação do golpe quando houver algum tipo de golpe. Você pode exportar também de forma completa. E aqui eu tenho o identificador. Quando você coloca o nome, que eu não preenchi, aqui aparece o nome das lutadoras, o sexo, a classe, a categoria, o nível da competição, o número e todas as variáveis e o tempo por ação. Tempo e frequência. Logo depois do tempo você tem a frequência das ações. Bem, quais são os resultados? Como eu já tinha mostrado para vocês, vocês podem, por exemplo, adquirir resultados com relação às competições.
padrão em competição. Por exemplo, aqui a luta do Huizinga versus o Salimov em 2001. O Huizinga entrou 3 golpes por minuto, 4 golpes no segundo minuto e 5 golpes no terceiro minuto de luta contra o Salimov. Em 2002 ele entrou os mesmos 3 golpes no primeiro minuto, 4 golpes no segundo minuto, 4 golpes no terceiro minuto, e a luta se perpetuou com um pouco mais de prorrogação de tempo, porque o Salimov adquiriu uma certa familiaridade com relação às ações do Huizinga. Tá? É só para vocês terem uma ideia de como existe um padrão do lutador, até mesmo na parte de ações em razão da estrutura temporal. Para o Leandro Guilherme, por exemplo, o que a gente fez em 2008 foi a análise dos oponentes de Beijing, tá? Então, tempo de luta, tempo de recuperação, a quantidade total de técnicas que ocorreram durante a luta, o tipo de defesa que foi feito, né? As combinações principais, por exemplo, o Mamad ele faz um Teguruma pegando na gola direita para a quarta orientação, que gerava um Wasari. E em cada um dos combates que ele fez, que foram analisados, ele fez determinadas lutas, determinadas ações que estabeleciam sucesso ou não dentro do combate. Como é que sai a planilha? A planilha ela sai assim, de forma consecutiva, então dá para você observar qual que é a regra de ação prévia à ação que a gente chama de ação critério de estabelecimento de sucesso, né, ações de ataque, né? E também dá para observar como é o padrão de reajuste do atleta. Então, aqui na luta do Niats, quando ele faz a pegada na gola direita e na manga esquerda, eventualmente se o outro atleta tenta tirar a pegada, ele já reestabelece a pegada nas duas mangas e vai modificando conforme a necessidade dele durante o combate. Tá? Então você pode fazer inferência na preparação física em razão do tempo, da quantidade de tempo utilizada dentro desse combate, a duração, a quantidade, na pontuação que é feita e quando é feita essa pontuação. E você também pode estabelecer alguns planos de preparação tática, porque se você sabe que um atleta pode sofrer um golpe partindo da gola esquerda da manga direita, aqui no caso o multimata, é importante que você tenha uma contextualização dentro do treinamento a partir do que vai acontecer dentro do combate, em situação competitiva. Então isso pode ajudar bastante. E também para avaliar e desenvolver planos de preparação pedagógica. Aqui, por exemplo, foi um plano que eu estava ajudando um professor da França a fazer, que a gente criava critérios para cada uma das situações da luta, ou seja, a situação de pegada. O que vai diferenciar um atleta iniciante de um atleta avançado? Ou situações de entrada de técnicas. O que diferencia um atleta iniciante de um atleta avançado? E aí a gente consegue criar situações de sugestões pedagógicas diante das situações, porque eventualmente um atleta é muito habilidoso em uma determinada técnica ou grupo ou situações de combate, mas em outras ele precisa aprimorar um nível para mudar de graduação ou para estabelecer sucesso dentro do combate competitivo. Aqui é só um exemplo de modulação. A gente já fez modulação aqui de São Paulo, né, em tempo de combate no masculino e no feminino, né, em todos os grupos, né. E existe uma diferença tanto na classe quanto na categoria e nível, né, dos atletas. Então não basta você apenas pensar que você tem só o alto rendimento, você também tem que pensar que você precisa estabelecer um plano de ensino para outras classes de idade, como também nas especificidades de cada categoria. Como o Framing tem uma validação alta, tanto no Inter-Expert quanto no Intra-Expert, é possível que você utilize ele para fazer análise técnico-tática, tá? E aí você tem uma série de diferenciações com relação aos grupos que você vai analisar. Então não adianta você analisar apenas o sênior achando que aqueles dados podem ser totalmente transferidos para outras classes de idade. É importante analisar cada classe de idade porque cada uma tem sua especificidade. Tá? Muito obrigada. Se vocês quiserem saber um pouco sobre mim,
Eu sou ex-atleta de 2 modalidades olímpicas diferentes, né? Sou doutora em biodinâmica pela USP, tenho graduação em ciência do esporte, especialização em treinamento esportivo pela UEL, né? Tenho mestrado em educação física, tenho experiência na área de educação física com ênfase em treinamento esportivo, tenho como foco pesquisa em luta, esporte coletivo, análise de movimento e bioestatística em geral, né? Atualmente eu faço pós-doutorado na UFPEL e tenho feito um curso de extensão em ciência da computação por Harvard. Palestra, assessoria ou bate-papo, pode entrar em contato que é tranquilo. Eu tento responder o mais rápido possível pelo e-mail bianca.miarca@gmail ou pela página do Facebook Bianca Miarca. Obrigada. Quem quiser adquirir o Frame Software, entre em contato.